Esse é o vídeo em que a gente encerra, enfim, a terceira temporada. Foi uma vivência muito, muito incrível, linda, cheia de aprendizados e dificuldades. Aqui no sítio, no oeste do Paraná. Vamos começar lá do começo, bem do comecinho, pra dizer o que nos trouxe até aqui, nessa terceira temporada. Riqueza, riqueza. Gravando, qual vai ser? Tô tudo entupido, mano. Você não vê que o nariz entupido? Sério? Deixa eu resgatar um papel higiênico. Eu quero encher um chimarrão. A gente vai começar pelo breve histórico da faculdade. Esse é o vídeo em que a gente encerra, enfim, a terceira temporada. Foi uma vivência muito, muito incrível, linda, cheia de aprendizados e dificuldades. Aqui no sítio, no oeste do Paraná. Tudo começou lá na faculdade. Foi quando a gente passou um momento assim de crise existencial e a gente começou a questionar várias coisas que estavam passando na nossa vida, coisas que a gente sentia sobre o que a gente via do mundo, a gente percebia do mundo que estava acontecendo e sobre o que a gente estava fazendo diante disso que a gente percebia, né? E lá no momento que a gente estava vivendo na faculdade, eu me sentia meio impotente, assim, sem muitas alternativas, não sentia que isso estava resolvendo, que estava me preenchendo fazer aquilo que eu estava fazendo. Então dali que a gente iniciou a nossa aventura de bicicleta pelo Brasil. Iniciou de forma despretensiosa, marcamos um primeiro voluntariado, e isso é muito importante, o voluntariado, né? Que o que nos levou para a estrada, olha, a bicicleta foi um fator incrível. Todo mundo sabe que andar de bike assim é transformador, mas a vivência foi o chamado. A bike foi a ferramenta que nos fez chegar até esse primeiro voluntariado para poder aprender coisas que a gente viveria no futuro. E eu até gosto de ressaltar que quando as pessoas olham, né, nós como viajantes de bicicleta, enfim, dentre tantas coisas, né, elas pensam que a gente ama a bicicleta. Não era o meu caso. Não gostava de bicicleta assim, nossa, sabe aquela pessoa fissurada, que ama aventura, que gosta de pedalar, não era o meu perfil, mas é isso, a gente fez da bike uma ferramenta para nos levar para uma ferramenta que viabilizou a nossa ida, a nossa chegada nesses lugares de expansão de mundos. E foi a partir dessa primeira vivência que desencadeou um monte de paradas nas viagens e que a gente sentiu o chamado de conhecer todas as regiões do Brasil de bike. E dali iniciou então a proposta de viajar. A gente viajou sul, sudeste, centro-oeste e agora, né, já tem parte do nordeste para quem já está vendo aí o canal. E aí lembrando que tudo isso, que nós temos as playlists da primeira temporada, playlists da segunda temporada e essa da terceira. Se alguém quiser rever alguma coisa, revisitar essas aventuras de bike, só clicar aqui na descrição, vou deixar os links aqui. E a gente foi meio que guiado nessa viagem por essas vivências, essas paradas nos lugares que a gente aprendia, furava a bolha, que o Gustavo vivia numa bolinha lá em Sarapuí, em São Paulo, eu vivia numa bolinha aqui no oeste do Paraná, e a gente foi aprendendo, vendo que o mundo tem oportunidades, possibilidades diferentes daquela que a gente conhecia. E aí, no meio dessa viagem, a gente não chegou a concluir então a viagem por todo o Brasil, por todas as regiões, que era a ideia inicial, porque dois probleminhas, né? Eu tive o problema de coluna, que agravou, eu já tinha o problema, ele agravou por conta da falta de eu trabalhar, fazer um alongamento e condicionamento. E outra coisa que já veio na sequência foi a pandemia. Então, isso que nos fez vir aqui pro sítio, e ali começou a brotar a terceira temporada, que foi uma temporada super diferente das duas primeiras que já haviam passado no canal. E era um sonho que a gente sempre teve. Enquanto a gente viajava e visitava comunidades, fazia vivências, a gente foi construindo essa ideia de, nossa, no futuro, queremos ter uma vida mais simples, queremos ter uma vida no campo. Isso sempre teve muito presente com a gente, mas claro, uma vida no campo ressignificada. Diferente do que a gente conhecia. Diferente da que o Lu viveu aqui, cultivando, lidando com animais, com essa vida... essa coisa diária, né? Que é muito desgastante, que é uma vida em que a gente tem a impressão de que o campo é um lugar horrível, do campo é um lugar de dureza, de uma vida extremamente até ruim, assim. Uma coisa que ninguém quer. Quem pode vai para a cidade, quem não pode fica no campo. E a gente começou a desconstruir isso na viagem. E essa era a nossa vontade para depois dessa viagem, dessa jornada pelo Brasil todo. Aí a pandemia veio, o problema nas costas, deu essa rasteira, a gente teve que se adiantar e já começar a materializar um pouquinho dessa vontade. O refúgio que a gente teve para passar esse momento de crise global foi o sítio aqui no oeste do Paraná.
o tempo foi passando, a pandemia foi muito mais além do que acho que todo mundo imaginava. Sim. E isso nos obrigou, de certa forma, a começar a pôr em prática o que a gente aprendeu nas viagens. E aí que nasce, né, essa ideia dessa temporada. E não nasceu de forma estratégica nem pensada. A gente até demorou para definir, não, vai ter que começar uma terceira temporada. A gente foi levando assim, com os vídeos de viagem, vídeo de bicicleta, falando sobre manutenção ou sobre melhores coisas para se fazer numa viagem. É que os 2 primeiras temporadas foram muito cicloturismo. A gente estava envolvido sobre isso, a gente estava fazendo já vídeos há algum tempo sobre temas de bike. O público era esse. A galera perdia muito sobre isso, então foi meio difícil até a gente abrir mão um pouco do cicloturismo e entender que era o momento da gente fazer alguma coisa aqui no sítio. E como a gente não sabia que ia demorar tanto esse período de pandemia, ali vários meses a gente foi, não, logo vamos voltar, logo vamos voltar. E não voltou. E não voltou. Voltou, agora já voltou. Mas depois de ainda não 3 voltou anos. tanto quanto a gente gostaria, mas está voltando. Aí durante essa estadia no sítio, durante esse tempo maiorzinho no sítio, com a pandemia rolando, e muita gente, e a gente ainda envolvido com esse universo do viajar de bicicleta de forma muito intensa, e a gente já tinha aprendido muito com essa jornada, né? A gente completou 10 mil quilômetros mais ou menos. E com o tempo aqui no sítio decidimos montar um curso de cicloturismo, gravamos assim muito caprichadinho, e isso também demandou muito tempo nosso, e foi um tempo que a gente, e foi uma ação que foi de grande valor, né, para nós aprendemos também muito, estudamos muito, e isso também acabou deixando a terceira temporada um pouco para depois. Depois disso, aí a gente começou a se reconectar com o espaço, daí acho que a terceira veio, né? Foi no momento também do curso, eu estava em recuperação da coluna. Depois desse ano do curso, a gente se deparou com a Carol do Pilates Bueno. Quem quer conhecer alguém que faz Pilates me ajudou, transformou minha vida. @Pilates Bueno no Instagram. Online e ao vivo, Online, ao vivo. Então é como se ela estivesse na sua casa, só que ela não vai estar, né? Nossa, eu sou muito, muito, muito grato mesmo a Carol, porque ela mudou minha vida mesmo, gente. Eu não conseguia fazer nada, por isso a gente investiu com tanta força no curso, né? A nossa única possibilidade naquele momento que viabilizava para nós dois trabalhar muito forte era o curso. E aí o sítio brotou mais tarde, né? Quando a gente terminou o curso, minha coluna começou a dar sinais de melhoras. Foi. E a gente, vamos fazer o que agora, né? Aí que a terceira, enfim, nasceu oficialmente no canal. Aí a gente entrou com os 2 pés juntos, assim, né? Lançamos um vídeo, assim, 2 anos parado, depois de um ano pedalando. Depois desse vídeo começamos a lançar vídeos aqui, e não só os vídeos, né? Mas atrás do vídeo sempre tem a prática. Aí começamos com o banheiro seco, que foi uma alternativa que a gente conheceu de fato na viagem, nas vivências. A gente se apaixonou pela ideia, estudamos muito sobre banheiro seco. E fizemos um aqui lindo. E não só lindo, mas funcional. Que até hoje tá aqui, é só o que a gente tem aqui agora. Cortamos a descarga nos banheiros, porque usar água potável para não dar bosta embora é passado, pelo menos para nós. Esse aqui é nosso banheiro seco, feito com materiais aproveitados aqui no sítio. Eita, o Gu tava lavando e não terminou de organizar aqui, mas olha só. Balde, coletor de urina. Balde a gente trata o cocô misturado com aditivo, serragem, calcário. E o xixi vai para umas bombonas que tem ali atrás. Parede de bioconstrução. Olha essa parede que a gente conseguiu fazer. Coisa mais linda essa cor. E é terra, gente. Não tem nada de cimento aqui. E na viagem a gente não tinha ainda colocado em prática essa mudança de hábitos. De fato, assim, a gente vivia uma vida muito minimalista, uma vida muito simples, porque inevitavelmente a gente se depara com isso quando viaja de bicicleta, né? Em algum nível a gente vive uma vida muito mais simples do que vive em casa, viajando de bike. Muito, né? Muito mais. Só que, por exemplo, como essas experiências de uma alimentação horas mais saudável, até o próprio banheiro seco, os banhos, a gente começou a tomar banho gelado, entre outras coisas que a gente se identificava na viagem, a gente estava às vezes praticando pontualmente assim nas paradas das vivências. Dependendo da condição. Isso. Da situação. E aqui então foi o momento da gente falar, agora vamos ver se isso vai funcionar pra gente. E começamos esses testes, né? E além do banheiro seco, a gente tem então o banho gelado, a gente tem a experiência lavando roupa na mão, né? Sol na mão. Eu nunca lavei roupa na mão na minha vida, né?
Assim, lavava eventualmente, mas eu digo lavar roupa assim, vou passar meses lavando roupa na mão. Isso nunca eu fiz. Esse seu normal, né? Isso nunca aconteceu. Era a exceção antes. Era a exceção, exatamente. E outra coisa, acho que juntando essas práticas, tem a questão da soberania alimentar. Nossa! Que pra mim essa é a maior revolução que a gente conseguiu e pôde fazer. Hoje, acho que a maior liberdade que a gente pode ter na vida é quando a gente está próximo do alimento. Eu tenho essa sensação. Porque viajar de bike, a gente tem um grande sentimento de liberdade. Sim. Mas horas a gente se via obrigado a comer o que tinha. No sentido, na estrada. Às vezes a gente parava numa vendinha, só tinha coisa ultraprocessada. Bolacha e macarrão ou coisas assim. Exatamente. Às vezes você parava num lugar que não tinha verdura, não tinha legumes vendendo, a gente tinha que comprar o que tinha. E muitas vezes a gente comprou até uma coisa que a gente queria comer, mas a gente não sabe de forma alguma a procedência daquilo, de onde vem, do jeito que foi produzido. Sim. Que significado tem eu me alimentar dessa comida? Então, estar próximo do nosso alimento, poder produzir isso é libertador, no sentido... Você tem o domínio por uma coisa que é fundamental na vida, né? Assim, e você sabe que não teve veneno, que teve carinho, teve cuidado. Nossa hortinha bombando, o inverno é o momento ápice da horta aqui no oeste do Paraná. Dessa vez a gente também investiu nesse ano nos moranguinhos. Esse aqui é a nossa estufinha de morango com alho, sisteminha de irrigação instalado. Olha o tamanho do nosso alho, gente, tá incrível! E aqui o canteirinho de cebola, ele tá meio atrasadinho. A gente fez horta desde 2020, mas nesse último ano avançamos bastante aqui com as produções. A gente conseguiu, além de produzir o alimento assim, né, e consumir in natura, ainda teve farinha de mandioca que a gente conseguiu fazer, fizemos algumas vezes, melado com a nossa cana de açúcar. Fizemos a farinha de tapioca, que é um subproduto da farinha de mandioca. Nossa, melado nós fizemos também. Isso eu comentei já está falando duas vezes. A nossa horta show. Nossa. É um espetáculo ter a cebola e o alho. A agrofloresta também. A agrofloresta ela já havia sido iniciada aqui no sítio antes de nós chegarmos. Era coisa que a minha família já iniciou, meus irmãos, antes de saírem de casa. E até quando a gente chegou, por conta de eu não estar em condições físicas para mexer, a gente não tinha também muita clareza da rotina aqui do sítio, a gente não conseguiu fazer bem o manejo da agrofloresta. Foi somente depois do primeiro, segundo ano de pandemia que a gente conseguiu colocar em prática aí o manejo e também aprender de fato, né, tornar a sabedoria esses conhecimentos de agrofloresta que a gente viu aqui e ali durante a viagem. Novidades que vocês ainda não viram, tem casinha pro Thor. A gente tem que amarrar o Thor, senão ele faz bagunça às vezes lá no terreno dos vizinhos. A agrofloresta crescendo. Não tá 100% podado porque agora a gente tá no inverno, então se fizer poda agora judia as plantas. Mas daqui uns dias, começando a primavera, vai ter que fazer um chega pra lá de novo. Por essas e outras, a terceira temporada foi um momento muito especial para nós. Nesse sentido de construção e de consolidação de ideias, de pensamentos, de prática de uma vida simples. Porque até então a gente praticava na viagem, mas era muito suscetível ao que o ambiente nos proporcionava. Ora, a gente duvidava que, por exemplo, até a experiência do banho gelado, seja lavando roupa na mão, o banheiro seco, a gente tem aproveitado muito a água, o alimento Uau. a gente mesmo come. Diante de tanta coisa no mundo, às vezes isso parece tão insignificante, vocês não têm essa sensação também? Eu tinha essa sensação que parecia que, nossa, mas não... Mas só que quando a gente se permite fazer isso com atenção, a gente começa a ver o quão significativo é e quanto isso pode tornar a nossa vida, porque você começa a ter mais independência, mais presença, mais domínio e não está envolvido numa vida totalmente complicada e desgastante, que é o que o sistema hoje incentiva, né? A gente vai se envolvendo, se esbarrando com as coisas, vai virando um bololô e às vezes está indo no meio muita coisa mal resolvida e vai se envolvendo e assim a gente simplificou, conseguiu enxergar com mais clareza onde a gente está investindo o nosso tempo de vida, colocando a mão na massa, o que significado tem quando eu como isso, quando eu faço isso, quando eu compro isso, quando eu falo isso, quando eu estou agindo dessa forma, o que isso... E envolve muita transformação e muito processo bonito. Mas temos que lembrar que não é só de beleza que vive que uma vida simples é composta. Não podemos romantizar de nenhuma forma ou só deixar
até o ponto que é bonito e o que não é tão bonito a gente esconde. Não é esse o nosso papel aqui de forma nenhuma. Pra quem entende um pouquinho de lida no sítio, meu Deus, né? Cuidar, organizar coisa é um trampo danado. E a gente fez isso muito bem feito em uma das construções que a gente tem aqui, que tava cheio de coisa. Então tem muito trabalho que a gente tá organizando tudo para que a gente torne o que era visto como lixo se torne recurso. Inclusive o banheiro seco que a gente montou foi utilizado madeiras, materiais que a gente estavam espalhados aqui, estocados nesses barracões, mas de forma muito desorganizada. E agora a gente está organizando tudo isso para que seja recurso para a gente ampliar os projetos aqui no sítio no futuro. Então aqui estava cheio de tranqueira, tudo desorganizado, a gente organizou, ficou tudo bonitinho. Essa aqui é uma bike que a gente não arrumou e um exemplo de como tudo tava. Tem muita dificuldade mesmo do dia a dia, mas também financeira, principalmente a gente que sobrevive do canal, né? Nossa renda tá vindo do canal. E por isso a gente precisa mesmo e sente que é necessário e a gente precisa devolver isso. No sentido de agradecer mesmo a galera que está no apoio, no nosso financiamento coletivo. Gente do céu. A segurança que vocês nos dão, é vocês que fazem a gente conseguir seguir do jeito que estamos, ou seja, partilhando as nossas experiências de vida simples com vocês e podendo, quem sabe, né, ressoar com alguém, fazer a diferença e construir esse ambiente um pouco mais humano, mais saudável, mais justo, que fale de outras coisas, que fale de soberania alimentar, que fale de uma agricultura regenerativa, que fale de uma vida em que o foco seja esse significado, né? Uma vida significativa e não só uma vida de consumo ou só que a gente precisa de coisas e coisas e coisas para ser feliz. Não, a gente, vocês sabem, né? Mostramos um pouco sobre isso, olha aqui. Não precisamos de nada, nem de uma camiseta inteira, pouco importa o que está por fora, mas o que está por dentro que a gente... A gente só fala, é duas carinhas que aparecem, que representam na verdade uma comunidade inteira. Eu vejo que o canal ampliou muito e conectou não só a gente, que era só eu, o Gu, a Ana aqui, talvez um sítio no meio dessa região aqui do oeste do Paraná que está tentando fazer alguma coisinha diferente, viver de um jeito diferente, mas de repente se tornaram vários sítios, várias famílias, várias pessoas que estão pelo Brasil inteiro, sozinha ali, uma daqui, uma dali, e de repente começou a se encontrar e ver que, poxa, tem mais gente também que vê valor nisso que eu tô vendo. Caraca. E, pá, nossa. Não sei se você já percebeu isso, mas um apoiador, né, ele consegue não só apoiar o nosso trabalho, mas apoiar com que os nossos vídeos vão pro ar e que esses vídeos possam fazer diferença para outras pessoas que às vezes não apoiam, mas que estão praticando isso também, praticando uma vida mais significativa, regenerando, plantando, vivendo diferente e falando disso com outra pessoa, e é uma teia tão grande e não dá pra ver, não é sobre ver, né? É sobre sentir e perceber que tá gerando coisa boa por aí. Então o apoiador, ele não só apoia a gente, mas também apoia várias outras coisas. E é uma rede maluca que só cresce, que expande. Ele tá apoiando a comunidade, né? E tem várias pessoas se envolvendo. Não é o Luciano, o Gustavo, a Ana e quem aparece aqui na telinha. É muito maior do que isso. Muito, muito, muito. Aqui nossa casinha minimalista no mato. Tá meio subutilizada nesse período, esperando a gente fazer a reforma nela. Quinta temporada, hein, gente? Reforma da casinha, mutirão aqui no sítio, vivência. Vamos ver se sai esses encontros. Inclusive, um dos vídeos mais visualizados aqui no canal foi sobre o tour aqui da casinha minimalista no mato de 2 paredes. É, gente, essa temporada acho que teve os vídeos mais visualizados do canal. Foi, assim, uma temporada marcante pra gente. Precisamos falar sobre, então, o que vai acontecer daqui pra frente. Terceira temporada terminou, iniciamos a 4ª temporada. Já tem trailer rolando das aventuras do Gustavo lá pelo Nordeste. 4 meses pelo Quem ainda sertão. Não assistiu, e mais do que assistir, compartilhe, né? Isso, mande pra alguém que possa gostar. Nos ajude nessa... comenta, isso valoriza muito os conteúdos que a gente faz aqui no YouTube. E, gente, a primeira temporada começa domingo. Primeira começou há 3 anos atrás. A 4ª temporada começa nesse próximo domingo, então daqui 3 dias. E nós vamos começar com um calendário diferente nessa 4ª temporada. A gente vai tentar arrochar o conteúdo aqui. E nossa meta é fazer pelo menos 3 e quando der 4 vídeos por semana. Deu pra captar? A ideia é fazer 4 por semana. Quando não der, vai ser 3. Mas vamos fazer o máximo para conseguir 4. E olha, a gente estava até discutindo aqui quanto a gente se dedica muito a
editar os vídeos, a gravar o conteúdo. Desde a captação até... Isso, desde captar o áudio, captar o vídeo, né? Tem todo um processo, não é só ligar a câmera e sair falando, a gente pensa Poderia ser assim. no roteiro, poderia ser assim. E o que a gente tem visto é que nós gastamos muito tempo, muita energia nesse processo e não que isso seja ruim, mas eu vejo que a gente não está tendo o retorno com o canal quanto a gente gostaria. Então, a gente quer fazer o teste de afrouxar um pouquinho nesse tempo que a gente tem gastado para editar e gravar e vai tender a fazer uns vídeos um pouco mais... simplificar um pouco a edição para a gente conseguir produzir mais vídeos na semana. Mais cruz. Isso, um pouquinho mais cruz, exatamente. Então, é o melhor jeito que a gente achou no momento para estar seguindo aí com a produção de conteúdo. É um teste, vamos ver. Contamos com a ajuda de vocês. Ajuda e também feedback, né? Retorno. Ó, tá legal, não tem muito, ou não sei o que. A gente quer saber também o que vocês vão estar achando e sentindo dessa 4ª temporada, que vai ser um teste, novidade para nós e para vocês também. Teve outro momento na 3ª temporada que nós recebemos queridos voluntários que nos ajudaram a transformar esse espaço de chiqueiro em um lugar para camping. Inclusive o Gustavo está dormindo aqui, ó. Instalamos também a nossa primeira caixinha de abelhinhas jataí. Um tour bem rápido de flash, mas é só para mostrar um pouquinho das mudanças que a gente teve nessa 3ª temporada. Tudo que aconteceu tá aqui numa playlist, link na descrição, vai estar todos os vídeos dessa temporada juntos para quem quiser acompanhar tudo que aconteceu nesse período. Nenes e nenas, era isso que a gente tinha para encerrar a 3ª temporada. Só aproveitando, agradecemos, né, a presença de todos vocês que sempre estiveram aqui com a gente, fortalecendo, comentando, deixando o joinha e contribuindo, né, para que a coisa acontecesse. Como a gente diz, é um trabalho coletivo, vocês são também agentes disso tudo, nós somos, vocês são, e a gente vai agindo para que aconteça o que a gente mais deseja, né? A construção de uma vida um pouco melhor, mais justa, mais humana, de mais soberania, né? Com que a gente consiga ter autonomia, ferramentas para viver melhor. É isso aí, nos vemos na 4ª temporada e sempre avante expandindo mundos. Avante, meu povo! Até a próxima. 4ª temporada no ar.